Saudações amigas a essa legião de produtores e produtoras do Mato Grosso do Sul e por onde os sinais dessa emissora chegam fora do estado. Hoje, com muito prazer, nós estamos aqui bastante, eu diria, satisfeitos com a alegria retomada pelo povo nosso de trazer bem de perto a pessoa que respeitamos realmente com destaque por ter se dignificado dentro de uma atividade que não é fácil. Ele não era político e eu conheço a história desde a família. O pai saudoso deste amigo sistemático não gostava de política. E hoje, onde ele estiver, espero no melhor lugar, ele deve estar com muito orgulho do filho que ele tem. Falo do nosso governador Reinaldo Azambuja, que é o convidado, que é aquela pessoa que vai conversar com toda a liberdade e franqueza, como ele é, com os nossos telespectadores. Satisfação, governador. Estamos aqui às ordens para bater um papo a respeito do nosso estado. Satisfação nossa, Jonathan, de estar com você aqui, poder falar a todo o setor produtivo do Mato Grosso do Sul, do nosso Brasil, e principalmente falar desse setor importante que tem sido a grande mola propulsora da economia nacional. O segmento produtivo segurou aí nesses últimos anos para que o PIB brasileiro não fosse pior do que nós temos hoje. Então a gente fica muito contente em estar com você, podermos falar com a classe produtora, falar dos programas, falar dos investimentos e principalmente poder dizer o que o governo está fazendo para fortalecimento de todo o segmento e a cadeia produtiva do agronegócio aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Governador, a minha primeira pergunta, eu não sou de fazer nenhum tipo de risco naquilo que falo com segurança, e o senhor, melhor ainda, com muita clareza e segurança, responde. Como o senhor consegue, nessa crise, pagar 3 folhas de pagamento, quando nós sabemos que no Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, agora começando pelo Nordeste, com o Rio Grande do Norte, e sei lá para onde vai, como é que o senhor consegue fazer essa mágica de pagar tudo certinho em dia? Olha, Jonathan, no setor público, né, nas finanças públicas não existe milagre. Nós temos que fazer o dever de casa e fazer gestão, planejamento, organização das finanças públicas. E muitas vezes você tem que tomar até atitudes duras, muitas vezes incompreendidas por alguns, mas necessárias para que o Estado Mato Grosso do Sul não sucumbisse como alguns sucumbiram. Hoje, dos 27 estados, nós temos quase 20 em extremas dificuldades para pagamento de folha, cumprimento das obrigações. E aqui no Mato Grosso do Sul, com planejamento, a redução do tamanho do Estado no início do governo, reduzimos secretarias, diminuímos cargos, cortamos despesas, economizamos nos contratos. Final de 2015, vislumbrando a queda do PIB já para esse ano 2016 e com planejamento já avançado, fizemos uma pauta de aumento de alguns tributos para que a gente pudesse hoje ter a estabilidade que o Estado tem. Paga salário em dia, paga os fornecedores, faz investimentos, atende áreas prioritárias. Então, diferente de alguns estados que não tiveram essa preocupação, nós encolhemos a máquina, fizemos aqueles projetos que foram debatidos, inclusive com o próprio setor produtivo, na questão principalmente do ITCD, e você se lembra, e eu dizia, isso é difícil, mas é necessário para esse momento de queda do PIB nacional, de baixo crescimento da economia. O Estado não vai conseguir cumprir com as suas obrigações se não tiver essa atitude. E foi uma atitude pensada, dura, mas necessária, e hoje a gente termina o ano de 2016
Hoje à noite deposita já o 13º, são mais de 400 milhões só do 13º. Que entra na praça do que Estado. entra para aquecer a economia. Hoje eu vi de manhã o comércio mais aquecido. Depositamos no dia 1º o salário de novembro e depositamos no início de janeiro o salário de dezembro. Isso totaliza mais de 1 bilhão e 200 milhões no aquecimento da economia, no bolso do trabalhador, aquecendo o comércio, e isso só foi possível pelo planejamento e pela organização do nosso Estado, para que a gente não sucumbisse, como infelizmente a gente diz, né? É verdade. Alguns estados, você olhar o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, potências, e eu acompanho ali a angústia dos governadores, que são amigos nossos, eles estão fazendo todo o esforço, mas não tem milagre. Então, se você tem um déficit, e esse déficit ele é crescente, você precisa estancar isso, precisa fazer com que as finanças sejam equilibradas para você poder cumprir com as obrigações que o Estado tem. Isso mesmo, parabéns, porque são medidas até muitas vezes tidas como impopulares, né? E o senhor teve a coragem, como hoje está tendo o presidente Temer. Não adianta pensar em fazer média e arrebentar com o Estado. O que o senhor está fazendo é algo que é preciso ser destacado. Eu aqui falo, não só como jornalista, mas como presidente de uma entidade de produção que é a mais antiga do Estado, não só desse Estado, até acredito que do antigo Mato Grosso, tem cerca de quase 100 anos a nossa Acrisul. Os produtores rurais, governador, eles estão satisfeitos. Houve assim, no começo, um pouco de insatisfação, porque ninguém gosta de ficar ali recolhido, presta atenção no que vai acontecer. Aí viram que era problema do Brasil, e o nosso Estado está superando. Eu já até falei aqui, governador, eu não gosto de arriscar prognóstico, mas hoje o senhor, com toda a sua humildade, é um dos 3 melhores governadores do Brasil. Eu falei e assino aqui. Reinaldo Azambuja, filho de Campo Grande, pouca gente sabe, e que foi para o interior com a família, se radicou em Maracaju, um produtor rural por excelência. Depois eu vou falar isso com ele, para ele me dizer o segredo de tudo no sucesso, e entrou em Maracaju como vereador, como prefeito, chegou a deputado estadual mais votado também, federal também, sempre bem votado demais, e ao governo do Estado. Não deu para a prefeitura, porque Deus sabe que a gente iria precisar dele depois, não é verdade? Então, graças a Deus, Mato Grosso do Sul, desculpe eu fazer essa revelação, porque eu teria que falar de uma forma mais profissional. Mas eu declaro que sou admirador do nosso governador Reinaldo Azambuja. Olha, Jonathan, a gente, na gestão pública, na administração pública, e como você falou, dos outros estados, das dificuldades, muitas vezes da incompreensão das pessoas, nós estamos vivendo um momento, e você tem acompanhado, turbulento da política nacional. É verdade. E um momento realmente que nós estamos passando a limpo procedimentos, pessoas, métodos, diretrizes de governo. Nós tivemos aí um passado que a gente dizia muito recente, da máquina pública se apropriando do Estado em favor de partido político A, partido político B. E o setor público ele tem que ser em favor da sociedade, organizar os estados brasileiros para poder fazer as entregas. Aqui a gente fica contente que, mesmo com essa crise gigante, que é uma crise que afeta o produtor rural, o empresário, tanto grande, médio, pequeno, a dona de casa paga também, o trabalhador. Nós temos uma gama de desempregados no Brasil hoje que está chegando a 13 milhões de pessoas. Isso é preocupante. Nós precisamos voltar a aquecer a economia brasileira para gerar mais empregos. Enquanto isso, Mato Grosso do Sul
foi no mês de outubro o primeiro estado em geração positiva de emprego. Olha aí, tá vendo? Enquanto o país demitiu 74 mil pessoas, nós empregamos a mais aqui 1.010 pessoas. Isso é um exemplo de uma organização e de um estado que tem uma economia pujante, diversificada, uma economia que modernizou. É a resposta, né? Então isso, que eu falo, nas finanças e no Estado, na gestão pública, não existe milagre. O Temer, como você citou, tem que fazer o dever de casa. As pessoas, às vezes eu vejo algumas pessoas criticando a PEC do teto de gastos. Eu vi um artigo do Cristóvão Buarque, ele foi muito feliz, ele disse, não é PEC do teto, é PEC da responsabilidade. Governo não pode gastar mais do que arrecada. Quem dizia muito isso é o saudoso Lúdio Coelho. É o exemplo que o senador Lúdio, que é um exemplo para todos nós, sempre nos dizia. É economia doméstica. Se verdade. Na sua casa você gastar mais do que você ganha, você vai endividar. Você vai para o cheque especial, ou você vai para o cartão de crédito, ou você vai dever na quitanda, no mercado, no posto de gasolina, e aí isso vira uma ciranda. E você acaba... um buraco sem fundo, né? Então o governo é a mesma coisa. E a PEC do teto é o seguinte, o governo central e os poderes centrais só vão poder gastar no ano seguinte o máximo o IPCA, que é a inflação do ano anterior. Você vai ter um controle dos gastos públicos para a economia poder andar. Um bom tempo, né? E são 20 anos. E por que é importante isso? O nosso cidadão que nos assiste, homens e mulheres, a inflação corrói salário, corrói empregos, ela é algo nefasto para todos nós. E quando você tem controle de gastos, você diminui a inflação, diminui juro. A hora que você tiver um juro, ontem eu vi, não sei se você acompanhou, os Estados Unidos aumentou o juro. Eu vi. De 0,5 para 0,75 ao ano. E veja que... Nós estamos com a Selic aqui em 14,75. Então, não tem nem como comparar, né? Você ter juros menores, você faz o quê? Aquece a economia. Eles fizeram isso para se defender. Se defender. Agora os investidores muitas vezes deixam de investir em alguns países emergentes, inclusive o Brasil, e levam lá as moedas para o dólar começou a subir de novo. E foi por isso, Jonathan, que a gente teve a semana passada, você sabe, acompanhou na reunião do CONDEL, que organiza o FCO e o FDCO, primeiro, para pedir redução de juros. E segundo, para pedir mais recursos para que a gente possa alavancar investimentos. Nós conseguimos para o ano de 2017 2 bilhões e 300 milhões de reais. Quer dizer, nós vamos aumentar em 1 bilhão de reais os recursos para o FCO, que atende setor empresarial, comércio, agricultura, pecuário, setor produtivo. E isso vem para aquecer a economia num bom momento. 2017 nós esperamos a retomada e o aquecimento da economia nacional e a nossa também aqui. Então, são questões positivas, diminuir juro, fazer o equilíbrio das contas. O presidente Temer mandou agora a reforma da Previdência, e eu tenho dito, a Previdência Pública ela tem que ter equilíbrio. Porque e a nossa aqui não é diferente. Nós temos um déficit anual que cresce a cada ano, e isso quem paga a conta é o cidadão. Esse ano, a Previdência do Mato Grosso do Sul tem um déficit de 738 milhões de reais. Isso é a diferença entre o que a gente paga para aposentados e os pensionistas e entre o que a gente recebe. Então você tem um buraco. Esse buraco ele vai crescendo a cada ano. Se nada for feito, daqui uns anos Mato Grosso do Sul vai estar igual ao Rio de Janeiro, igual ao Rio Grande do Sul, igual a Minas Gerais, que o Estado, o Tesouro, não dá conta de pagar as aposentadorias e as pensões. Olha, eu acompanhei no Rio de Janeiro, você acompanhou, pensionistas e aposentados que trabalharam a vida toda, contribuíram com o crescimento e desenvolvimento do Estado, chega lá no final do mês para ter o seu benefício, o seu salário, não tem, porque o Estado não tem condições de depositar. Então, para que isso não aconteça, o presidente mandou uma reforma que está sendo discutida no Congresso, necessária ao país, diga-se, nós temos que ter esse equilíbrio. Você sabe,
Graças a Deus as pessoas estão vivendo mais. Expectativa de vida, Jonathan, na época do meu pai, das nossas avós, era uma. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais, nós precisamos ter uma previdência equilibrada, que o Tesouro, que o Estado, que o município, que o governo federal consiga pagar as aposentadorias e pensões. Então eu acho que é uma discussão madura, está sendo feita a nível federal e vai ser feita aqui a nível estadual, para que a gente possa ter o equilíbrio do Fundo Previdenciário do Mato Grosso do Sul e principalmente a garantia dos pagamentos para o futuro. Aquele contribuinte, trabalhador do serviço público estadual que vai se aposentar nos anos vindouros, que ele possa ter segurança, tranquilidade de dizer: trabalhei pelo Mato Grosso do Sul, fiz o meu papel, mas o Estado está cumprindo o seu papel, pagando aquilo que é de direito. Hoje, eu posso dizer que se nada for feito, isso que é direito, muitas vezes lá na frente vai ser impossível de ser cumprido pelo Tesouro do Estado. Por isso nós vamos discutir com todos os funcionários, os sindicatos, nós vamos discutir também aqui já a questão do teto de gastos com os poderes constituídos. Já falamos com o presidente do Tribunal, Assembleia, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Contas, porque todos nós somos responsáveis em organizar as finanças dos nossos poderes para as finanças serem equilibradas e para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações. Então eu acho que é uma pauta, Jonathan, que o presidente está enfrentando com muita coragem, mas pensando no país. Eu participei de um almoço, estava o Temer, o ex-presidente Fernando Henrique, e eu acho que agora o pensamento de todos nós é: vamos pensar no Brasil, no país, fazer aquilo que precisa ser feito para a gente poder retomar os investimentos e o crescimento e gerar emprego, fazer essa economia pujante que é o Brasil voltar a crescer e voltar a crescer as oportunidades para o nosso povo. E é isso que eu também tenho dito muito aqui, governador. Pensar no Brasil. Eu vejo que o presidente Temer, que eu tinha assim alguns receios, ele está indo até muito bem, porque corajoso e não está pensando em fazer média com o eleitorado. Acho que ele está pensando no Brasil, tomando medidas muito impopulares, mas que são necessárias para o Brasil voltar a crescer. Governador, nós vamos dar uma paradinha agora, porque vem aí um outro bloco. Nesse outro bloco, eu quero lhe perguntar sobre os investimentos, sobre a questão tributária, não é? O senhor, por exemplo, o pessoal às vezes critica: vai subir isso, vai subir. Por exemplo, eu fiquei sabendo da redução do ICMS para a avicultura e ninguém divulga. Eu quero que o senhor fale daqui a pouco sobre isso. Trouxe de 17% para 12%, né? Então isso é importante, porque promove um crescimento no campo. Nós vamos então, com a permissão do nosso entrevistado, o governador Reinaldo Azambuja, fazer uma paradinha técnica e voltamos daqui a pouco. Pois bem, voltamos aqui satisfatoriamente com o nosso programa, onde estamos recebendo Sua Excelência o Governador Reinaldo Azambuja. Falamos e anunciamos no bloco anterior que faríamos agora um roteiro onde eu passo-lhe a primeira pergunta, não é? Nesses 2 anos de mandato, o seu governo, governador Reinaldo, lançou e relançou diversos programas de incentivo à produção, como o senhor está fazendo já esse anúncio, está prospectando os resultados dessas inovações no futuro próximo. Eu diria assim, vamos falar da avicultura agora, que esse é um dos programas. Depois, novilho precoce, que também é importante o senhor esclarecer. Temos aí a questão do Terra Nova, que é muito importante, recuperação de pastagens. E outras novidades mais à vontade
para que o senhor possa aqui esclarecer a todos os nossos amigos produtores e produtoras do Mato Grosso do Sul. Jonathan, começando pela avicultura, que é uma atividade que tem crescido muito no Mato Grosso do Sul, e nós estamos expandindo no setor industrial, e você precisa também expandir na produção, que é no integrado. Nós fizemos uma redução para o custo da energia elétrica, que é um insumo muito caro hoje, principalmente para os galpões e para aquele produtor... As granjas, as né? granjas que engordam o frango. Então, nós fizemos uma redução de 17%, que o Estado cobrava sobre a energia, para 3%. É? 3%. Então, nós reduzimos de 17% para 3%. Aquele que tem a granja, a Energisa, a nossa distribuidora de Energisa, coloca lá um padrão específico, faz uma redução e a gente reduz no pagamento do mensal para aqueles produtores. Para quê? Para incentivar a maioria da produção e principalmente esse ganho fica lá para o produtor. Desde quando, governador? Isso nós lançamos ainda durante a exposição ali em Dourados, que nós assinamos o decreto, já tem validade, já está implantado em muitas regiões, e isso basta, o produtor busca a Secretaria de Produção, faz adesão, e é um ótimo programa. Nesse mesmo sentido, nós fizemos a redução também da energia elétrica para incentivar a irrigação aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, é também importante. Então, o setor de irrigação, que pagava também 17% sobre o custo da energia elétrica, nós reduzimos para 4%. Então, aquele produtor que precisa lá fazer a captação da água, a outorga, para fazer um processo de irrigação, e o Mato Grosso do Sul precisa investir mais em irrigação, porque a irrigação dá estabilidade na produção, e aqui nós temos aí os veranicos aí... Eu tenho falado muito sobre isso. Então, o clima, nós não temos um clima regular, nós temos um clima muitas vezes instável. Então, incentivamos também na irrigação, porque isso faz com que você tenha estabilidade produtiva. Você vai ter a água e a irrigação no tempo todo, a cultura vai desenvolver melhor, a produtividade será maior. E mais de uma safra até. Você pode chegar a fazer 3 safras no período de um ano. Então, isso avança muito e dá mais competitividade ao produtor. Então, incentivamos também na irrigação. Outro programa, Jonathan, é o programa Terra Boa. Né? Nós sabemos que os estudos fizeram em Mato Grosso do Sul, a Embrapa principalmente, identificou que nós temos quase 9 milhões de hectares de pastagens degradadas. Aquele pasto que tirou o cerrado, formou a braquiária, o pasto veio degradando, a terra foi perdendo... Tira tudo do pasto e não repõe? A capacidade produtiva. O Terra Boa, ele propõe ao produtor que fizer adesão ao programa, ele pode fazer o programa para agricultura, ele pode fazer o programa para a própria pecuária, melhorar a qualidade da sua pastagem, ele vai ter uma pastagem melhorada, ele pode fazer para integração, agricultura, pecuária e floresta, que tem algumas regiões que está funcionando bem, você ter a floresta, a pecuária e a agricultura, tudo junto num modelo produtivo, e o Estado vai dar um incentivo para esse produtor que faz a adesão, ele vai ter um ganho no diferencial do ICMS quando da venda do produto produzido nessa propriedade. Isso ajuda bastante. E qual o objetivo disso? Que a gente tenha nos próximos 5 anos agregado nesse programa mais de 1,5 milhão de hectares que hoje estão degradadas, inseridas no segmento produtivo, uma pecuária mais competitiva, uma agricultura melhor, o setor florestal melhor. Então é um programa, foi bem desenhado. Nós estamos visitando a Secretaria de Produção, todas as regiões, explicando para as assistências técnicas, explicando nos sindicatos rurais, nas associações de produtores, como funciona o programa, a importância desse programa para a gente recuperar áreas degradadas. E nós temos um desafio, esse programa, ele está linkado com um programa que nós queremos transformar Mato Grosso do Sul no estado carbono neutro, que é aquele que nós fazemos a absorção do CO2 e a emissão neutralizada, que é para evitar o aquecimento global que todo mundo tem falado. Então, você tirar o pasto degradado e melhorar ele, você ajuda também meio ambiente. No meio ambiente. É a agricultura
a pecuária sustentável que nós queremos. Tecnologia. Então isso é importante, nós já assinamos um documento para a gente fazer isso, e a gente tem todas as condições. Você sabe que o plantio direto é uma das grandes ferramentas hoje para diminuir o aquecimento global, então nós estamos trabalhando isso. E o outro assunto, Jonathan, que você disse, que deu até muita polêmica, né, muita discussão, muitas críticas e muitas inverdades, inclusive, chama novilho precoce. Que principalmente essa última colocação, senhor, inverdade. Então, o novilho precoce, quando foi idealizado lá atrás, era um bom programa. Um programa que incentivava o produtor que investia em tecnologia, em precocidade no seu rebanho, ele abatia nos frigoríficos credenciados e tinha um ganho com isso para o produtor, para ele poder realmente ser mais competitivo. E o que nós identificamos, principalmente ano de 2015 e 2016? Começou a ter uma desvirtualização do programa. É um desvio, né? Desvio, é uma fraude em cima do programa. Isso foi identificado pela Secretaria Federal de Agricultura, pelo nosso IAGRO, pela Secretaria de Produção, e nós não podemos conviver com isso. Nós temos que ter os programas de incentivo, mas dentro de uma regra, uma regra da legalidade e da transparência. E o que aconteceu? Tinha algumas unidades frigoríficas que praticamente 100% do abate era precoce. Todos os animais abatidos. E isso realmente era impossível e não correspondia com a lisura que tinha que ter o programa. Alguém foi lesado aí. Então, e quem foi lesado é o Estado. Esse ano já estava... Nós estávamos perto dos 90 milhões em incentivos, sendo que no início, ano passado, o programa pagou 40, 34. Então, nós praticamente dobramos os incentivos. E o que nós fizemos? Discutimos com as associações, você como presidente da Crisul participou. Participei. Nós paralisamos o programa, nós não acabamos com o programa. O programa retoma agora em fevereiro de 2017, com uma nova modelagem, incentivando ainda mais aquele produtor que investia em tecnologia, em genética, em precocidade no rebanho, em qualidade de comida, para abater os animais com mais precocidade. Você sabe, antigamente abatia-se até com 24, 36 meses, não é verdade? É verdade. Hoje tem produtores abatendo um animal com 14 meses. Desmama da vaca, põe lá no semi-confinado e abate com 16, 17, 18 arrobas. Então a precocidade avançou muito. Permite. Então, o que o governo fez? Nós estruturamos o novo novilho precoce, vai ser apresentado a todos vocês, às associações, aos produtores, mas agora com uma segurança ao Estado, uma segurança aos veterinários da Delegacia Federal de Agricultura, que fazia o acompanhamento, para que a gente evite, Jonathan, que possa o programa ser fraudado. Nós temos que ter um programa que aquele produtor pequeno, médio ou grande, que investir numa boa tecnologia genética, numa boa tecnologia de produção, que ele possa ter os ganhos e fazer do programa um recurso a mais no seu bolso, um dinheiro a mais, para ele ter uma rentabilidade maior, porque ele investiu em novas tecnologias, investiu numa melhoria da qualidade do rebanho, ele melhorou a pastagem, ele melhorou a genética. Então, o novilho precoce não acabou, até respondendo algumas pessoas que eu sei que às vezes nos criticam, ele só estancou para a gente coibir aqueles fraudadores que fraudavam o programa, e muitos desses que nos criticaram eram aqueles que eram beneficiados, e que nós estamos fazendo uma investigação profunda nisso, porque lesar o setor público, o erário público com fraude é crime, e nós não podemos apoiar esses criminosos que faziam isso. E agora nós vamos voltar para o produtor honesto, para o produtor sério, para a própria associação que conversou com a gente, um programa com uma nova modelagem, com a segurança jurídica que o Estado precisa ter, e principalmente com incentivos maiores agora. Quem tiver animais mais precoces vai ganhar mais. Aquele que investir mais em tecnologia, em genética, vai ter um ganho maior. Aquele que tiver animais mais tardios também vai ganhar.
porque ele fez o seu papel. E nós vamos fazer ali um ponto de equilíbrio para a gente ter uma lisura, ter realmente um programa que volta agora em fevereiro com um novo desenho, mas eu falo a todo o segmento produtivo do Mato Grosso do Sul, com muito mais atrativos para que você possa continuar fazendo os investimentos e o governo continuar dando os incentivos dentro de uma organização e principalmente evitando essas fraudes que haviam no programa anterior. Governador, que bom, viu? Porque confirma o que nós falamos aqui com o secretário Fernando Lamas, falamos aqui em diversos programas a respeito dessa falácia política daqueles que fraudavam o novilho precoce, matando aí vaca descarte como novilho precoce, boi velho como novilho precoce e criticando politicamente o governador Reinaldo. Eu disse, olha, não vai acabar. O que vai acontecer é uma reformulação, uma adequação para melhorar o programa como verdadeiro incentivo sério. Portanto, parabéns, governador, que essa era uma grande notícia que eu queria dar. Foi o senhor que falou. Ninguém melhor do que o governador. Agora, governador, vamos falar um pouquinho sobre o Fundersul, sobre o senhor ter enfrentado tanta chuva no ano passado, nesse ano, tantas estradas, pontes, aterros, cabeceiras de ponte. Como é que o senhor tocou a secretaria, se bem que tem uma equipe extraordinária? O Marcelo Miglioli, tenho dito aqui, não é que faz milagre, ele faz render o dinheiro. Isso aí, Jonathan, principalmente passou por uma reestruturação do Fundersul, que é um fundo rodoviário que é pago pelo setor produtivo e por todos aqueles que abastecem, né, a gasolina e o diesel no Mato Grosso do Sul e fazem uma contribuição ao fundo. Um fundo que é polêmico, foi muito discutido, debatido, criticado, mas eu vou falar especificamente de 2015 para cá. Nós fizemos uma organização do Fundersul, uma economia. Fazemos aquela política de fazer mais com menos. Economizamos. Tivemos no final de 2015, início de 2016, a maior precipitação pluviométrica que Mato Grosso do Sul teve nos últimos 50 anos. Nunca choveu tanto. Nunca choveu tanto nesse período. Destruiu estrada, aterros, pontes. Nós tivemos 92 pontes que rodaram. Até ponte de concreto, você acompanhou, foi embora ali em Guia Lopes da Laguna. E aí veio a reconstrução. Recursos públicos do Fundersul, melhoramos estradas, fizemos investimentos, lançamos agora recentemente a construção de 66 pontes de concreto nessas estradas. A maioria das estradas são estradas municipais. Eu estive agora nesse final de semana em Caracol, divisa com Bela Vista, lá com o presidente do sindicato rural, com o prefeito das duas cidades, entregando uma ponte na divisa que tinha caído há mais de 3 anos atrás. Os estudantes e os produtores passavam ali numa pinguela. Entregamos lá uma ponte de concreto, boa estrutura, uma boa tecnologia de construção, fizemos os projetos. Hoje nós estamos fazendo rodovias em diversas regiões, Jonathan, e eu recebo alguns WhatsApps, alguns vídeos de alguns produtores mostrando a alegria, a satisfação. Sabemos que tem muito a fazer, nós estamos cortando as regiões do nosso Pantanal ali, lá na ilha do Nabilec, para ir lá para o Forte Coimbra. Nós estamos ali na Itaca, nós estamos ali na Inhecolândia, no Paiaguás. Nós vamos fazer algumas ligações importantes ali. Nós estamos nas estradas de produção, praticamente de toda a região produtiva do Mato Grosso do Sul. Tivemos alguns percalços em algumas regiões, porque quando você faz uma contratação de empresas, você não escolhe a empresa e muitas vezes a empresa que é contratada, ela não consegue desenvolver bem o serviço. É licitação, né? Licitação pública, aberta, aí você tem que notificar a empresa para que ela cumpra o contrato, aí ela não cumpre o contrato, você tem que tirar aquela empresa e chamar a segunda colocada. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos num ritmo que nós temos aí bons investimentos com o Fundersul, em rodovias não pavimentadas, em construções de pontes, em abertura de novas estradas,
para melhorar o perfil da produção do Estado, o escoamento das nossas riquezas. Nós vamos agora fazer também algumas reconstruções de rodovias, que são aquelas rodovias que se deterioraram, rodovias que a chuva praticamente destruiu. Então a gente vem agora com uma reconstrução, mas tudo com projeto executivo. Nós tivemos rodovias no Mato Grosso do Sul construídas e inauguradas em 2014 que derreteram com a chuva de 2015. Isso é recurso público, é dinheiro público que foi investido do cidadão sul-mato-grossense. E nós não podemos fazer com que isso, Jonathan, perdure. Então o Fundersul está bem aplicado, a Secretaria tem mostrado na FamaSul, na Crisul que você dirige, com toda a transparência, onde está investindo, quais as rodovias, vocês estão acompanhando, o setor produtivo hoje acompanha a aplicação do Fundersul. Prestação de contas, é verdade. Tem prestação de contas, e o ano que vem nós vamos ter mais investimentos do Fundersul, vamos poder atender melhor a classe produtora, as regiões, as cidades, eu não tenho dúvida. Teve uma polêmica que nós mudamos a lei do Fundersul. A lei do Fundersul ela foi mudada em 2014. Tenho dito isso. Não fui eu que mudei. A única coisa que eu inseri é para poder, com dinheiro do Fundersul, pagar os projetos de obra. Porque muito das obras inacabadas, obras de má qualidade, é porque não tinha projeto. Então agora nós vamos ter obras seguras, obras realmente duradouras e obras bem feitas para atender o setor produtivo. E eu sei, Jonathan, que o nosso tempo está terminando, eu quero aproveitar para te agradecer, agradecer o programa, quero mandar um abraço à população querida do Mato Grosso do Sul e do Brasil e desejar a todos vocês que nos assistem um bom Natal, feliz Ano Novo, que Deus nos abençoe a todos e que nós tenhamos um 2017 de prosperidade, de crescimento e de avanços em todo o nosso país. Um grande abraço e agradecer a você, Jonathan. Não tenho que agradecer, governador. Nós estaremos sempre aqui de portas abertas para todo o futuro do nosso Estado e o senhor é a excelência desse futuro. Eu não errei quando escolhi o nome dessa pessoa para governar o nosso Estado. Quero mostrar, antes de encerrar, a logomarca da próxima Expo Grande, onde com certeza o governo do Estado, como aconteceu no ano passado, estará presente. Não é? Está aqui a Expo Grande. Mas, governador, parabéns por tudo que o senhor fez até agora nesses 2 anos. Não tive tempo dessa vez, mas terei em outra, de perguntar sobre o produtor, atenção, produtor Reinaldo Azambuja. Ele é agricultor e pecuarista. E com sucesso, toca, administra e está avançando cada vez mais com qualidade. Esse é o lado. E me honra muito que o Mato Grosso do Sul tem um governador produtor rural. Está aqui o nosso governador, que é fazendeiro, trabalhador. Fim de semana ele corre para a fazenda, monta cavalo e vai para o campo. Esse é o governador Reinaldo Azambuja, o grande prefeito que Maracaju teve e que ele poderia ser o grande prefeito de Campo Grande, que não deu para falar hoje sobre Campo Grande, mas que é o 3º melhor governador do Brasil. Parabéns, Natal feliz para o senhor, toda a família, a equipe do seu governo, que é muito boa, nosso secretário de Finanças, Márcio Monteiro, o Ridel, um grande amigo, um grande homem que eu admiro muito, competente, todos eles, Sérgio de Paula, todos, o senhor tem uma equipe maravilhosa. Parabéns, governador. Até uma próxima oportunidade, e quando eu lhe convidar, eu sei que o senhor não vai deixar de vir. Muito obrigado mesmo. Abraço a você, Jonathan, e dizer de um orgulho de ser produtor rural. Eu acho que isso é um orgulho para a gente, e principalmente esse setor aí que fortalece a economia brasileira. Dizer da alegria, e vou ter o maior prazer de voltar aqui para a gente contar um pouco dessa história, desse humilde produtor rural aqui que se orgulha de estar junto com vocês. Um grande abraço. Valeu, gente. Até a próxima. Feliz Natal a todos. Um ano de 2017 que nem
possa mais fazer lembrar de 2016. Que seja ele um ano venturoso e de grandes realizações. Até a volta.